Bom dia! Que bom estarmos aqui para celebrarmos a Jesus, o Senhor da nossa vida, e para dividirmos juntos desse momento de devoção no nosso Café com Fé. Nós estamos nesse período conversando sobre a igreja, a bênção de ser igreja, o privilégio de ser igreja, e a cada dia estamos compartilhando sobre alguma declaração importante que a palavra de Deus nos fala sobre a igreja. Ontem nós falamos que a igreja foi fundada por Jesus. Jesus é o fundamento da igreja. É nele que a igreja está estabelecida e somente por Jesus ela sobrevive, somente por Jesus a igreja cumpre a sua missão. Hoje eu gostaria de compartilhar de um texto da palavra de Deus, escrito pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 2, Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Dentre as declarações importantes que o apóstolo Paulo faz nesse texto, existem duas que eu gostaria de destacar. Primeiro, Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Deus é o proprietário da igreja, Ele é o dono da igreja. A igreja pertence ao Senhor. Para que fôssemos dele, a palavra de Deus nos diz que Jesus nos comprou. Quando a Bíblia diz que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, a expressão resgatados é a expressão de compra. Resgatados no sentido de o Senhor ter ido lá, pagou o preço do nosso resgate, pagou o preço da nossa compra, para que fôssemos propriedade exclusiva de Deus. Há muitos textos na palavra de Deus que nos dão conta desta relação de Deus com a igreja ou da igreja com o Senhor. Esta ideia de pertencimento. Quando nós nos lembramos que a igreja pertence ao Senhor, nós, junto com isso, lembramos algumas coisas importantes. Lembramos que, pelo fato de pertencer ao Senhor, nós somos guardados por Ele. Pelo fato de pertencermos ao Senhor, nós somos guiados por Ele. Pelo fato de pertencermos ao Senhor, nós somos propriedade exclusiva dele. E esta ideia de pertencimento é muito importante porque ela nos traz segurança. Somos seguros porque sabemos a quem pertencemos. Por isso essa primeira expressão de Paulo aos Coríntios é a igreja de Deus. Ele estava direcionando a sua carta, ele diz a igreja de Deus. Existem algumas pessoas que inadvertidamente dizem assim, não, a minha igreja, né? Às vezes a gente fala essas expressões inadvertidamente, a minha igreja, ou a igreja do pastor fulano de tal. Na verdade, não é nossa e nem é de propriedade humana. A igreja é propriedade divina. A igreja é do Senhor. Mas há uma segunda declaração que o apóstolo Paulo faz aqui nesse texto, quando ele diz aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja é composta por aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso, identificados como santos, santos do Senhor, separados para Deus. A igreja é composta daqueles que foram
separados para serem do Senhor. É muito importante entendermos estas coisas para que, como igreja, possamos cumprir plenamente a nossa missão. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te agradecer pela igreja. Queremos te agradecer, ó Deus, porque como igreja nós pertencemos ao Senhor. Somos separados do mundo para sermos propriedade exclusiva do Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, porque esta descrição da tua palavra enche o nosso coração de segurança e de encorajamento. Nós não estamos perdidos no mundo, somos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?